Glória a Deus. Pode se sentar em nome de Jesus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 12. O primeiro livro da Bíblia. Gênesis, capítulo 12. Todos acharam? Estamos vivendo no ano do avivamento. Quem está vivendo o ano do avivamento aqui? Amém. Eu descobri um termômetro para saber se estamos realmente vivendo o avivamento ou não. Eu vou te fazer 3 perguntas, você não precisa me responder. Mas se a sua resposta for não para alguma delas, você ainda não está vivendo o ano do avivamento. A primeira pergunta: esse mês você orou mais do que o mês passado? A segunda: esse mês você jejuou mais do que o mês passado? E a terceira: você leu mais a Bíblia do que o mês passado? Se a sua resposta foi sim, glória a Deus, nós estamos vivendo o ano do avivamento. Agora, se a sua resposta foi não para alguma delas, você precisa corrigir isso no mês que vem. Não existe avivamento sem oração, sem jejum e sem ler a palavra de Deus. Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim: prepara, que hoje vai doer. Deus, quando me deu essa mensagem e eu escrevia, eu pensei comigo, falei, eu vou dar essa mensagem para a Bispa Carminha, porque acho que eu não vou conseguir pregar. Mas depois, enquanto eu orava, Deus falou no meu coração: não é você que faz nada, você só fica lá na frente, quem convence é o Espírito Santo. Então nessa manhã o meu desejo é que o seu coração esteja aberto para ouvir o Espírito Santo e, acima de tudo, praticar a palavra de Deus. O avivamento não é como quando estamos aqui no culto. No culto certamente seremos avivados. O avivamento é quando saímos daqui, na segunda-feira, na terça, na quinta, no sábado. Esses são os dias que temos que ser avivados, no nosso trabalho, na nossa casa e, acima de tudo, com a nossa família. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Versículo 4. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Repita comigo: e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Querido, a primeira coisa que Deus me mostrou nesse trecho, todos conhecem essa história. Deus chegou para Abraão e falou: sai de tua terra, para uma terra que eu vou te mostrar. Você vai ser fértil, você vai ter filho, vai ter uma descendência abençoada, vai ser uma bênção. Pega tudo que você tem, sua família, e sai daí. Uma frase me chamou a atenção: e Ló foi com ele. Aqui começa a nossa mensagem. Ló era sobrinho de Abraão, filho de seu irmão.
E nesse momento, Abraão tinha uma vida estável. Obviamente, seu sobrinho participava dessa estabilidade. E no entanto, um belo dia, Deus fala com Abraão, e Abraão: eu vou sair dessa terra, vou para onde, não sei onde é. E o Ló fala: eu vou com você, tio, estamos juntos, para onde o senhor for, eu vou com o senhor. Querido, querida, para quem de nossa família nós estamos sendo exemplos? Será que tem alguém na nossa família que olha para nós e fala: eu quero ir onde ele está indo? Tem alguém na nossa família que olha para nós e fala: esse mudou, estou gostando de ver? Só Deus mesmo, porque do jeito que está agora, está chique. Será que se a gente chegasse em casa e falasse: eu vou para uma terra onde Deus vai me mostrar, Deus é comigo, Deus está falando comigo, a nossa família iria acreditar em nós? A ponto de dizer: eu vou com o Senhor? O fato é que Abraão era exemplo de uma pessoa que vivia o avivamento. Abraão era o exemplo de um homem avivado. E por isso Ló que seguiu o seu caminho. Vá até o capítulo 13, por favor. E aqui começa de fato a nossa mensagem. Capítulo 13, versículo 1. Saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, ele, sua mulher e tudo que ele tinha, e Ló com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata, ouro. Fez suas jornadas do Neguebe a Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Aleluia. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gados e tendas, e a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores de gado e Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e fariseus habitavam essa terra. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Versículo 10. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si a campina do Jordão e partiu para o oriente, separando-se um do outro. Amém. Ló seguiu Abraão na peregrinação. Essa peregrinação foi da seguinte maneira: Abraão foi de terra em terra. Ele chegava numa terra e falava: Deus, é essa aqui? Não. Essa terra eu vou te dar a sua herança. Continua. E ali, a Bíblia chama atenção, Abraão levantava um altar ao Senhor. Praticamente todas as terras por onde ele passou e que Deus prometeu a sua descendência, ele exaltava o nome do Senhor. Mas infelizmente em nenhum lugar da Bíblia eu vi o Ló levantando um altar ao Senhor. Em nenhum lugar da Bíblia eu vejo Ló exaltando o Deus do Abraão. O que me faz pensar o motivo real do qual ele seguia Abraão. Abraão errou, foi até o Egito, voltou, prosperou, foi de terra em terra, e num determinado momento as terras já não eram suficientes. O pessoal do Ló
começaram a achar que naquela terra não dava para plantar para todo mundo. Naquela terra não ia caber todo mundo, não servia para todos. E Abraão então, com toda a sua sabedoria, fala para Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores. Escolhe uma terra para você, que eu vou para outro lugar. Veja para onde você quer ir, que eu vou para outro lugar. E Ló então diz a Bíblia que ele levantou os olhos e olhou uma campina grande, que parecia com o jardim do Senhor, parecia com o Egito, de tanta prosperidade, de tantos bens, e parecia também com a terra de onde ele tinha saído. Ló então não pensou duas vezes: é para lá que eu quero ir. Em outras palavras, o Ló estava preocupado com o bem-estar dele. Ele escolheu a terra que aparentemente era melhor, enquanto Abraão deixou a escolha por ele. Abraão tinha certeza de uma coisa, que ele estava indo para uma terra para onde ele não sabia onde era. Então, se ele não sabia onde era, ele não podia escolher. Isso mostra a obediência e, acima de tudo, a certeza do chamado que ele tinha. E o Ló escolhe a terra e eles se separam. Ló vai lá para o canto dele e o Abraão continua a sua peregrinação de terra em terra. A Bíblia diz logo depois que a primeira coisa que Abraão fez, levantou um altar ao Senhor. Quantos altares nós já levantamos ao Senhor esse ano? Será que está sendo realmente o ano do avivamento? Quem acha aqui que 2014 passou rápido demais, assim como eu? Tem só uma notícia: janeiro praticamente já foi. Semana que vem é a segunda ceia do Senhor. De 12, já vamos para a segunda. Querido, se você não toma uma decisão de fazer agora, daqui a pouco acaba o ano e não fez. Se não levantamos o altar agora, em dezembro não adianta mais. Se não oramos mais agora, depois não adianta mais chorar o leite derramado. Chega dezembro, fala: não vivi nada do avivamento. Claro, não orou mais, não jejuou mais, não buscou mais, não vai ser avivado. O avivamento só vem através de oração, jejum e ler a palavra de Deus. É só isso, pastor? É. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. É só isso, sim. E a Bíblia diz que foi, cada um para um canto. E aonde começa toda a tristeza dessa mensagem? A Bíblia nos conta que Ló foi caminhando de cidade em cidade, até que ele chegou em Sodoma. Sodoma, meu querido, é o ápice do pecado, onde tudo de errado acontecia, nada de certo acontecia lá. Comparando com hoje, era praticamente a Rede Globo. Porque não acontece, não me mostra nada de bom mais na Rede Globo. E Ló chegou lá. E o pior de tudo é que a gente vê que ele chegou lá feliz, que era aquilo que ele estava buscando. Estava contente, era churrasco todo dia, era festa, era amigo, estava feliz da vida. E hoje tem muito crente assim,
que no domingo está aqui levantando o braço, louvando o Senhor, mas durante a semana está bem pertinho de Sodoma e Gomorra. E na quarta está aqui, participando de campanha, sendo ungido, estou buscando minha vitória, amém. Mas na quinta está lá pertinho de Sodoma. Sai da balada no sábado para o domingo, dorme, e domingo à noite vem aqui louvar a Deus. Nesse momento aqui, se você perguntasse para Ló como ele estava, ele, ó, tá chique, hein, estou na benção. Era isso que ele ia falar, porque ele conhecia, viveu com Abraão muito tempo. Na cabeça de Ló, estava tudo bem, e às vezes a gente acha que está tudo bem, e ó, está indo lá para baixo. Pastor, como que eu não vivo isso? Oração, jejum e buscar a palavra de Deus, avivamento. Mas o Ló estava tranquilo. E o Abraão estava lá na prova dele, Deus falando que ia dar um filho para ele, ele peregrinando de terra em terra, cometendo erros como todos, mas com o coração voltado ao Senhor. Nada de novo aconteceu na vida do Abraão, ele estava lá de terra em terra, mas na vida do Ló, ó, carro zero, jumento do ano, churrasco, festa. Acho que até corintiano ele virou lá. Eu queria falar São Paulino, mas eu tenho juízo, né? E às vezes, queridos, estamos assim, achando que está tudo em festa, achando que está tudo em maravilhas, até que acontece uma coisa. Gênesis capítulo 14, versículo 12. Pouquinho depois, a história vai continuando. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abraão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém veio um que escapara e contou a Abraão, o hebreu. Este habitava junto às carvalhais de Mãe, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abraão. Ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. Querido, estava tudo certo com Ló, só na festa, tudo tranquilo, até que uma guerra lá entre os povos, isso acontece do capítulo 14, versículo 1, que depois você lê na sua casa e entende direitinho. O fato é que uma guerra entre 5 cidades invadiram a cidade de Sodoma, e o Ló foi levado cativo. O Ló, o pessoal dele, e levou os bens dele, levaram tudo embora. A chapa esquentou para ele lá. Uma pessoa escapou de lá, foi até o Abraão e contou. Aqui tem uma revelação de Deus muito importante para nós. A primeira coisa para trazer a nossa família ao Senhor é exemplo. Como eu disse no começo, Ló seguiu o exemplo de Abraão. Depois se perdeu, mas seguiu o exemplo. A primeira coisa que temos que dar é exemplo. A segunda coisa, lutar. O Abraão ficou sabendo que o Ló estava em apuros. Se fosse um de nós, diria: ah, eu já levei para a igreja, eu já fiz o que eu podia, eu já orei, agora eu não quero saber, é problema dele.
não quer sair dessa vida, é problema dele, não é comigo mais não. Foi isso que Abraão fez? Ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes nascidos em sua casa e os perseguiu. Abraão pegou 318 homens lá. Uma coisa que me chama a atenção é que Ló estava lá e ele estava sozinho, só tinha a família dele. Não conseguiu converter ninguém, não conseguiu levar ninguém para o lado dele. Tanto que levaram ele cativo. O Abraão andando de terra em terra, levantando o altar ao Senhor. Ele tinha muito mais que 318, porque a Bíblia diz que ele pegou 318 dos mais capazes. Tudo o povo dele. O povo dele ia crescendo. E assim é que a sua família tem que ser. Tem que ir crescendo aqui, até não caber mais. Veio um, pula para outro. É esse agora. Vai ficar falando no ouvido dele? Não. Oração, jejum e buscar a palavra de Deus. É assim que sua família vai vir para cá. E o Abraão pegou o povo dele lá e foi lá. Chegou lá e falou: quem que mexeu no meu sobrinho aí? Quem que pegou ele? Uma coisa que me chama a atenção é que Abraão pegou os 318, mas nesse momento ele não orou. O que o Abraão fez aqui dependia dele. Foi ele que fez, não Deus. Muitas vezes a gente tem estado orando por nossa família, e ora, mas não dá um exemplo. Ora, mas não vai lá na casa dele, dá um abraço quando precisa. Recentemente, num sábado, há umas 3 semanas, eu estava saindo com minha família para ir no aniversário. E a gente já estava quase se preparando. A minha irmã mandou uma mensagem que o meu cunhado não estava bem de saúde e que ele estava muito triste. Nós mudamos o nosso caminho e fomos lá para a casa deles. Fazer o que, pastor? Nada. Só sentei lá do lado dele e fiquei lá conversando com ele. Só. Não falou nada da doença dele? Não. Ele estava triste por causa da doença, eu vou lembrar da doença? Falei de tudo, fiz ele esquecer. Quando saímos de lá, na segunda-feira, minha irmã falou que ele já estava bem mais animado. A luta dele não vai ser fácil. Mas eu creio que Deus vai lutar com ele. E eu também. Tem coisas que é você que tem que fazer, não Deus. Não espere que Deus faça aquilo que você tem que fazer. Não espera Deus ir lá na casa da sua mãe, uma vez por semana, uma vez por mês, do jeito que você ia antes de se converter, que Deus não vai fazer isso, é você que tem que fazer. Tem gente que depois que se converte, a família não converte também, porque tem raiva da igreja. Porque a pessoa quebra todos os vínculos com a família, só quer saber da igreja. Não pode, não tem mais tempo para passar na casa de um parente e dar um abraço. Ah, mas ele é ímpio, pastor. Irmão, deixa eu avisar uma coisa para você. Ímpio quer dizer aquele que não pratica justiça. De modo que todas as vezes que não praticamos a palavra de Deus, somos tão ímpios quanto aquele que está lá fora. Então não se baseie na desculpa de que os outros são ímpios e você é o santo agora. Porque tem coisa que se você não fizer, Deus não vai fazer por você.
A Bíblia diz que Abraão foi lá, arrebentou com tudo lá, não fez nada, só falou: quem mexeu com meu sobrinho aqui? O pessoal falou: opa, esse aí é o Abraão, pode levar tudo que você quer, leva embora, vai embora aí com o teu povo. E ele resgatou o Ló. O Ló, cabeçudo, qualquer pessoa em sã consciência teria feito o quê? Vou voltar com meu tio, porque no tempo que eu estava com meu tio estava bom. Mas o Ló já estava perdido. O coração de Ló já estava possuído por Sodoma. O coração do Ló já estava mais no pecado do que na palavra de Deus. Esse é o risco que corremos quando vivemos cada dia num lado. Vou na igreja na quarta, no forró na sexta. Vou na igreja no domingo, segunda eu vou tomar uma porque está muito calor. Hoje está muito calor, ninguém aguenta isso. Chega uma hora que o seu coração não consegue voltar mais. Chega uma hora que Sodoma está maior. E o resultado disso é o que a gente vai ver daqui a pouco. O fato é que Abraão resgatou Ló. E segundo a Bíblia nos conta, um pouco mais adiante, ele levantou um altar ao Senhor. E o Ló? O Ló voltou para Sodoma. Voltou para Sodoma. E aí começou tudo de novo. O Ló está lá em Sodoma. Oh, Deus me livrou. Aleluia, Deus me salvou dessa. E o Abraão continuou a peregrinação. Deus falando que ele ia ter um filho, e ele andando de terra em terra, confiando no Senhor. E o Ló lá em Sodoma de novo, tirando selfie, pondo no Facebook, Instagram, churrasco de novo. Deu uma festa para comemorar, afinal, né? O tio tinha tirado ele lá. E por aí foi. Até que Deus um dia enviou 2 anjos na casa do Abraão para uma conversa. O que me chama a atenção é que no momento que Deus resolve acabar com Sodoma e Gomorra, olha a comunhão de Deus com Abraão. Abraão fala, Deus fala, está escrito na Bíblia: não vou fazer esconder a Abraão que vou acabar com Sodoma e Gomorra, porque todas as terras serão descendentes dele, abençoadas por causa dele. Não posso esconder isso dele. De modo que ele falou com Abraão. Gênesis 18. Versículo 22. Olha isso. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Um pouco antes, no versículo 17. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Deus pensa: como que eu vou ocultar a Abraão
Se eu estou dando por herança toda a terra a ele, então a Bíblia nos conta que os anjos saem dali, e Abraão, 22 agora, porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aqui é quando Abraão, é uma história conhecida, você vai se lembrar, e aproximando-se disse: destruirás o justo ímpio? E aí ele começa: se houver porventura 50 justos lá em Sodoma, o Senhor vai destruir? Deus fala para Abraão: não, se houver 50 justos, eu não destruo Sodoma e Gomorra. O Ló não conseguiu converter 50 pessoas, que ele se perdeu. E às vezes eu ouço, principalmente jovens: não, eu fico no intervalo da faculdade com esse pessoal aí, porque estou pregando para eles. Mentira, você vai se perder junto com eles. Eu vou para balada, mas eu falo de Jesus lá. Não sei qual, o meu não é. Deixa eu contar uma coisa para você. Você me mostra uma pessoa que veio para a igreja através de alguém que estava lá no meio da bagunça, e eu te mostro 100 que saiu da igreja para ficar lá no meio da bagunça. E a Bíblia diz que 50, Senhor, não destruo. 45 justos? Não, também não destruo. 40? Não. 30? Não, Abraão, por 30 eu não... Senhor, se tiver 20? Não destruo. Ele chegou até 10. O que me faz crer que ele se perdeu junto com a família inteira. Que a Bíblia mostra mesmo que a família dele toda perdeu. É isso que acontece quando às vezes saímos da igreja. Agora eu estou mais tranquilo. Domingo eu acordo tarde. Agora eu estou mais sossegado. Entreguei todos os meus cargos na igreja. Agora eu tenho mais tempo para mim. Entregou porque era cargo. Se fosse chamado, não entregava. Que isso, pastor? Não entrega. Quando é chamado, não entrega. Mudei de ministério. O chamado vai junto. Chamado é de Deus, não é da igreja não. Se você quer crer da igreja, aí é cargo, não é chamado. E a história continua. E aqui caminhamos para o fim. E eu vou mostrar a você qual foi o fim da família de Ló e o fim da família de Abraão. Gênesis 19, 26. A Bíblia nos conta que os anjos foram até Sodoma. E Deus ainda teve a misericórdia de tirar o Ló e sua família de lá. Por causa de Abraão. Querido, muita gente da sua família depende da sua oração, do seu jejum e da sua comunhão com Deus. Essas pessoas da nossa família que dependem disso, faça uma análise sua agora.
sua família que depende da sua oração, do seu jejum e da sua comunhão, para onde elas vão? É para refletir. Por causa de Abraão, Deus foi lá em Sodoma e tirou Ló antes de destruir tudo. A Bíblia conta que os 2 anjos mandaram Ló juntar sua família, junto sua mulher, suas filhas, seus genros. A Bíblia diz que nem os genros dele quiseram ir com ele. Sabe o que é isso, querido? Às vezes a gente está um pouquinho lá e um pouquinho aqui, um pouquinho lá, um pouquinho aqui, até que uma hora você só está lá. Aí tem hora que a chapa esquenta lá para você, alguém vai e te ajuda. Mas tem hora que a coisa ferve, que Deus te salvou, você sabe que é Deus. É um livramento que acontece, e você sabe que Deus estava ali, porque não seria possível uma força humana te livrar de tal situação. Foi o que aconteceu com Ló. Mas mesmo assim, aí nesse momento a gente lembra, não, eu sou de Deus, eu fui batizado há 10 anos atrás, eu falava em língua, é esse Deus aqui que está para me salvar. Nesse momento, se você tiver igual Ló e quiser salvar sua família, vai ser tarde demais. Para o Ló foi tarde demais. Nem o genro dele quiseram ir com ele. A Bíblia diz que os anjos orientaram Jó e ele saiu. Gênesis 19, 26. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. E se a família dele estava fugindo da cidade, Deus falou, vou destruir isso aqui, vou destruir Sodoma e Gomorra, você sai daqui, você e sua família. Saiu ele, a mulher e as 2 filhas. Mas a mulher dele estava com o coração lá ainda, e olhou. Esse é um recado que Deus dá para nós. Enquanto a gente estiver olhando para o passado, vamos ficar igual estátua, não sai do lugar, não tem avivamento. Quem olha para o passado não vive avivamento. Ela olhou e virou uma estátua, ficou lá, continuou os 3, o Ló e as 2 filhas. Esse é o final da família de Ló, depois de tanta festa, depois de tanta alegria. Pastor, e o Abraão nessa época aí? Estava lá andando de terra em terra, Deus prometendo um filho para ele, e ele de terra em terra. É a comunhão que nos faz acreditar que a promessa é para nós. E seguindo, versículo 31. Ao fim da família de um homem que tinha tudo para ser uma bênção, junto com Abraão. Então a primogênita, o Ló saiu dali e foi para uma caverna. A primogênita disse a mais moça, nosso pai está velho, não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, façamo-lo beber vinho, deitemo-nos com ele, meu Deus, e conservemos a descendência de nosso pai. Essa foi a primogênita. Uma coisa que me chama a atenção, elas deram vinho para o pai, e ele bebeu de modo que não conseguiu ver o que aconteceu aqui. Elas se deitaram com ele. Imagina o tanto que ele bebeu, e imagina o tanto que ele vinha bebendo. É só um copinho. É só um copinho, pastor, eu me controlo. Não controla, querido. Controla hoje, amanhã, depois, 1 ano, 2.
Daqui 10 vai perder sua família. E a Bíblia conta que uma se deitou com ele, e na outra noite fizeram a mesma coisa. E a segunda filha se deitou com ele. Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Aquilo, hoje, se você for lá, é chamado de Mar Morto. Um lugar onde a concentração de sal é 10 vezes maior do que o mar. Deus fez chover fogo e enxofre na cidade, acabou com tudo. E o Ló, nessa região, as filhas deram à luz a filhos do próprio pai. E essa cidade foi chamada de Moabe. Deram origem aos moabitas, um povo maldito, filho do pecado, de um incesto, o lugar da maldição. Esse foi o fim da família de um homem que andava com o patriarca da fé, sobrinho do Abraão. E o Abraão, pastor, estava lá. Qual o fim da família do Abraão, pastor? Vou te mostrar. Mateus capítulo 1. Já estamos caminhando para o fim. Só mais 50 minutos. Mateus capítulo 1. A verdade é que a família de Abraão não acabou até hoje. Hoje aqui somos tudo parente dele. Mateus capítulo 1, versículo 2. Abraão gerou Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou Tamar. Eu vou ler rápido até chegar onde eu quero. Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão, Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão, Salmão gerou a Raabe, Salmão gerou de Raabe a Boaz, este de Ruth. Para aí. Esta é a genealogia de Jesus. Você vai lendo ali até o fim, vai chegar, passar por Davi, até chegar em Jesus. Abraão foi obediente, teve avivamento, foi um homem avivado. E a verdade é que a descendência dele foi tão abençoada que Jesus nasceu de sua descendência. Eu sou muito organizado quando vou pregar. Fico uma semana preparando, tempo a tempo, e fico olhando para aquele relógio, de modo que eu tenho muito sob controle. Mas hoje, quando eu cheguei aqui, Deus mudou a mensagem, e com isso Ele me mostrou que o controle não é meu. E em casa, quando eu preparo a mensagem, eu tenho um computador, tablet, escrevo, caneta, marca texto. E ali eu estava ali em cima, eu estava só com a Bíblia, e o meu tablet não tinha nem como acessar a internet, se eu quisesse consultar alguma coisa. E Deus mudou, e eu falei, e agora? Mas Ele me mostrou, porque Ele me fez chegar ao fim da mensagem. Ele me mostrou que o controle não é meu, é dele. Ló com as filhas dele deram origem a um povo maldito, os moabitas. Mais para frente, um homem chamado Boaz e uma mulher que tem um livro na Bíblia chamada Ruth, nasceu nessa terra aí dos moabitas. Era uma moabita maldita. E está aqui, ó, na genealogia de Jesus Cristo. De Raabe a Boaz, este de Ruth gerou
Obed, e Obed gerou a Jessé. Jessé só gerou Davi só. 3 gerações antes de Davi foi uma maldita. Pastor, o que é isso? O que eu quero dizer, querido, é que seja o que for que os seus antepassados fizeram, a quem te consagraram, ao que fizeram, qualquer coisa, nada disso é maior do que o poder do nome de Jesus. De modo que Deus achou graça em Ruth, porque ela era temente a Deus. A história conta que hoje, graças a essa mulher, os moabitas não existem mais. Você entendeu ou não? Graças a essa mulher, os moabitas acabaram. Hoje o que tem nesse lugar são ruínas. E eu termino aqui. Dizendo a você, que seja o que for que você passou ou tem passado, seja o lado que você esteve ou está, se você é uma pessoa que, assim como Abraão, seguiu no centro da vontade e ainda está nela, glória a Deus. O meu desejo é que moremos no céu juntos um dia. Agora, se a sua história, a sua família, vem de gerações com maldições, pastor, na minha família, desde o meu bisavô, todos eram alcoólatras. Pastor, na minha família, todos têm problemas com depressão, há gerações e gerações, suicídio. Deus mudou a história de Ruth, querido, que era uma maldita, por sua geração, por sua história, mas Deus mudou a história dela. O Ló acabou com tudo, mas graças a um justo, quando Deus encontrou a Ruth, Ele mudou a história daquele povo. Graças a você, se estiver no centro da vontade de Deus, vivendo o avivamento, orando mais que o mês passado, jejuando mais que o mês passado, buscando mais que o mês passado, Ele vai mudar a história da sua família. Você pode se colocar de pé, fechar seus olhos. O meu aviso, porque eu acho que não é um convite. Se você entendeu a mensagem e sente no seu coração que está vivendo como Ló, pastor, do jeito que eu estou indo, eu não sei onde eu vou chegar. Ló teve várias oportunidades de voltar para o seio de Abraão, para a família de Abraão, mas ele não pegou a oportunidade. E o fato é que hoje estamos tendo oportunidades de assumir um compromisso, de seguir na vontade de Deus. Se você quer assumir esse compromisso, vem até aqui à frente, que nós vamos orar por você. E o meu convite também, se você acha que, devido à história das suas famílias, seus antepassados, você sente que algo traz à tona ainda na sua geração, seja como Ruth e assuma hoje um compromisso.
nós vamos adorar o Senhor. Feche seus olhos. E você, se tiver esse desejo de assumir um compromisso com o Senhor hoje, pastor, o que muda na minha vida? É Deus que vai te mostrar, querido. Como que Deus vai me mostrar? Orando, jejuando e lendo a palavra dele. Tem um livro de regras, pastor? Tem. Aqui, ó. Se você sente esse compromisso, vem até aqui à frente enquanto estivermos adorando. Feche seus olhos, querido. Eleve seu coração. Se Deus falou com você hoje, louve, adore e mostre a Ele o quanto você é grato pela obra dele na sua vida. Pois tudo vem de ti e tudo está em ti.